pessoal, passando aqui para explicar a vocês sobre movimentos dos corpos, certo? Então vamos lá. Em nosso cotidiano, nós temos diversos tipos de movimento e muitas vezes, ao identificarmos e analisarmos uma imagem, nós conseguimos perceber se esse corpo está em movimento ou em repouso. Vamos lá. Por exemplo, aqui nessa imagem, só em analisar essa imagem, nós conseguimos perceber que a moto está em movimento em relação ao solo, certo? Então, quando o referencial é o solo, nós conseguimos perceber que a moto está em movimento, assim como também ao piloto da moto em relação ao solo, ele também está em movimento, está se deslocando de um local para o outro, certo? Mas quando a referência se torna a moto, esse corpo do motociclista, ele vai estar em repouso ou em movimento. Quando o referencial é a moto, o piloto ele vai estar em repouso, certo? Porque é apenas a moto que está se deslocando de um local para o outro e o piloto está relaxado, certo? Ele está em repouso. Então, de acordo com essa situação anterior, nós conseguimos perceber que para definirmos se um corpo ele está em repouso ou em movimento, nós precisamos estabelecer um referencial, certo? Como foi citado anteriormente, quando o referencial era o solo, o piloto e a moto estavam em movimento. Mas quando o referencial se tornou a moto, o piloto em relação a ela estava em repouso, certo? Geralmente, o primeiro referencial em que conseguimos pensar é o solo, e com base nisso nós comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, nós podemos escolher outros corpos como referencial, como por exemplo o Sol. Se nós tornarmos o Sol como o principal referencial, o piloto que estava em repouso e a moto vai se tornar em movimento, certo? Por quê? Porque nós sabemos que a Terra faz um movimento de translação ao redor do Sol, certo? Dessa forma, o piloto ele pode estar tanto em repouso quando o referencial era a moto, ou quando o referencial se tornou o Sol, ele estava em movimento, ok? Então, pessoal, quando estão em movimento em relação a um referencial, os corpos eles podem descrever diferentes tipos de trajetória. São eles o movimento retilíneo, que é quando um corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta, ele é chamado de movimento retilíneo. Ou movimento circular. Se a trajetória do movimento for circular ou elíptica, ele é chamado de movimento circular. Esse tipo de movimento é caracterizado por descrever uma trajetória em linha curva. Então, pessoal, para facilitar o estudo do movimento, nós precisamos conhecer alguns conceitos e grandezas físicas relacionadas a ele, certo? Então, para isso, vamos analisar essa ilustração da caminhada de Giovana de sua casa até a escola, ok? Na posição A é a casa de Giovana e posição B é a escola, certo? O ponto inicial é a posição do início do movimento, certo? Então, Giovana iniciou sua caminhada, sua trajetória do ponto A. É o ponto de início, é chamado de posição inicial, certo? Já a posição B, Giovana está em frente ao portão da escola. Essa é chamada de posição final, certo? É a posição final desse movimento. A distância em linha reta entre a posição inicial e a posição final de um corpo é chamado de deslocamento, certo? Então, entre o ponto A e o ponto B, nós temos o deslocamento, ok? Agora vamos ao cálculo. Então, pessoal, para poder calcular o valor de deslocamento, que é representado por ΔS, nós precisamos de alguns dados, certo? A posição inicial, que é representado por SI, no caso do exemplo de Giovana, posição inicial é igual a 0, certo? Que é de onde iniciou aquele movimento. E posição final, que é representado por SF. No caso do exemplo ali de Giovana, é 300, certo? É onde finalizou o trajeto
de Giovana de sua casa até a escola. De novo, deslocamento é representado por ΔS, posição inicial é representado por SI e posição final representado por SF. No caso do exemplo lá de Giovana, é igual a 300, certo? Para calcular o valor do deslocamento, nós precisamos dessa fórmula, certo? ΔS igual a posição final menos posição inicial. ΔS, no exemplo de Giovana, é igual a 300 menos posição inicial, igual a 0, certo? ΔS igual a 300 menos 0, igual a 300 metros. Ok? Nós chegamos à conclusão que o valor é igual a 300 metros, certo? Mas possa ser que eu peça esse valor de metros em quilômetros, certo? Então vocês precisam transformar essa unidade de medida. E como é que vocês vão fazer? Para transformar quilômetros em metros, vocês precisam multiplicar por 1000, certo? Quilômetros em metros multiplica por 1000. Para transformar metros em quilômetros, que é o que vocês vão fazer, vocês vão dividir esse valor por 1000, certo? 300 metros dividido por 1000, certo? Que vai dar igual a 0,3 quilômetros. De sua casa até a escola, Giovana escolheu o caminho em linha reta. Geralmente essa escolha depende de alguns fatores, como a distância e o trânsito. O caminho que Giovana percorreu, ou seja, o percurso realizado entre a posição inicial, SI, que foi a sua casa, até a posição final, SF, que é o portão da sua escola, é chamado de trajetória, certo? Como estamos vendo aí. SI até SF, posição inicial até final, é chamado de trajetória, certo? Giovana também considera o tempo necessário para ir de sua casa até a escola, para não chegar atrasada, certo? Em situações como essa e em diversas outras envolve o movimento. Saber o intervalo de tempo, que é representado por ΔT, que iremos ver na folha já já, em que o movimento ocorre, ajuda a descrever algumas características do movimento, certo? Então, para a gente calcular o intervalo de tempo, que é representado por ΔT, de uma atividade ou de um fenômeno, é necessário saber o instante de tempo inicial e o instante de tempo final, certo? A hora em que ela saiu na posição inicial, que é a hora em que ela saiu, né, do ponto A, da posição inicial, e a hora que ela chegou na posição final, certo? Vamos lá para a folha. Então, pessoal, para calcular o intervalo de tempo, que é representado por ΔT, nós precisamos de alguns dados, como eu falei, certo? O tempo inicial, que é representado por TI, e tempo final, que é representado por TF, certo? Então, para calcular aqui o exemplo de Giovana, vamos considerar que TI, o tempo inicial, foi de 7 horas e 15 minutos, certo? E o tempo final, que foi quando ela chegou lá na posição final, foi às 7 horas e 20 minutos, certo? E a fórmula para calcular, para sabermos o intervalo de tempo, é essa daqui, certo? ΔT igual a tempo final menos tempo inicial, certo? Para poder calcular esse valor, pessoal, preciso transformar as horas, unicamente as horas, em minutos, certo? Aqui já temos 15 minutos, mas também precisamos calcular, aqui fazer a transformação da unidade de medidas de horas para minutos, certo? E somar. Então, para transformar
horas em minutos, nós multiplicamos esse valor de horas, certo? Por 60, tá bom? Primeiro vamos começar com o tempo inicial, certo? Que era igual a 7 horas, né? Ela chegou às 7h15, então vamos transformar as 7 horas multiplicando por 60, certo? Então, 7 vezes 60 vai ser igual a 420, ok? Então, tempo inicial igual a 420, certo? Lembrando que o tempo inicial era de 7h15, então nós somamos, né, já transformei essas 7 horas em minutos e depois nós somamos com 15, certo? Que foram 7 horas e 15 minutos, tá? Que vai dar igual a 435, certo? Do mesmo jeito para tempo final, já sabemos que 7 horas é igual a 420, certo? Depois nós somamos essas 7 horas com os 20 minutos, né? O tempo TF era 7 horas e 20, eu transformei 7 horas, que é igual a 420, e vou somar com o 20, os 20 minutos, que vai dar 440 minutos. E agora, como já temos os dados, né, transformamos 7h15, que era o tempo inicial, né, que é igual a 435, e o tempo final, que era 7 horas e 20 minutos. Agora é só montar a fórmula, certo? Para sabermos o intervalo de tempo. Então vai ficar assim: delta T igual a TF, não é? Que foi 440 menos tempo inicial, que é 435. 440 menos 435 igual a 5 minutos, não é? Então, ΔT, que é intervalo de tempo, é igual a 5 minutos.